dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes 4 numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bem, vou cumprir as ordens que me dão. Bom dia a todos. A Catarina mandou-me trabalhar. Bem-vindos a mais este episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Temos connosco um convidado especialíssimo, o Pedro Brás Teixeira, de quem já vou falar, e temos connosco também o Álvaro Cidrais. Ainda não temos connosco o Henrique e o Zé Alberto, por razões, enfim, não são as melhores, mas nós estamos com eles e de certeza que vão ultrapassar esta fase e das vidas deles e vão estar de volta. Ora bem, nós hoje vamos falar de algo extremamente excitante que traz o país todo entusiasmadíssimo, que é a economia, ciência económica. É daquelas coisas que eu começo a falar nisto e metade da audiência clica no fechar a janela, digo eu. Mas não façam isso, porque vai valer a pena. Vai ser, nós combinámos que vamos falar sobretudo daquilo que interessa na economia, que é a política, e que é aquilo que mais afeta realmente o bem-estar das pessoas. Temos connosco o Pedro Brás Teixeira, que está connosco convidámo-lo não só por ser o atual diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, e não saímos daqui sem nos falares um bocadinho do Fórum para a Competitividade, mas também o convidámos porque tem todo um percurso que o torna uma pessoa que sabe do que fala. Ele é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, fez uma pós-graduação em Economia Internacional na mesma faculdade e fez uma pós-graduação em História do século XIX, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ele foi docente na mesma Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que na altura se chamava assim, agora chama-se Nova SBE. Foi economista-chefe do Banco Santander Tota, e que só entre nós houve uma altura em que, a vez de dizermos às pessoas vais ao Tota, vai ao Pedro. Mas isto era private joke, desculpem. Foi também adjunto da Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite. Foi investigador investigador no Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa, da Católica Lisbon School of Business and Economics, e foi investigador, ou é investigador não percebi ainda, do Nova Finance Center, na Nova SBE. Já não. Foste, ok. Portanto, desde há algum tempo esta parte dedica-se a este gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, que ele dirige. É uma pessoa que publicou livros com títulos bastante excitantes, como O Fim do Euro, O Fim do Euro em Portugal. Ponto de interrogação. Eu estou a passar por cima do ponto de interrogação. Publicou um outro livro depois chamado O Euro e o Crescimento Económico. Portanto, há aqui uma certa fixação no euro, Pedro. E ainda publicou
Este é que eu acho completamente, este livro acho que é completamente descabido. Tu vais publicar um livro chamado Um Guião para um Futuro Ministro das Finanças. Depois do Zé Gomes Ferreira ter publicado o livro dele, o que é que vem um economista fazer uma coisa destas? Não faz Realmente, sentido. Não é? realmente. Enfim, estamos a brincar. Deixa-me só fazer uma declaração de interesses. Eu fui colega do Pedro, licenciei-me na mesma faculdade e também fui assistente na mesma faculdade, portanto conhecemos há muito tempo, não vamos dizer quanto, não interessa, ninguém está a contar. Bem-vindo, Pedro. Eu começava Obrigado, Fernando. por te perguntar, a economia é uma ciência? Ou é Eu uma penso arte? que sim. Eu penso que sim. Dentro do. Eu não queria entrar muito em discussões muito teóricas da teoria da ciência, mas faz previsões que são estáveis, digamos assim, e, portanto, embora, quer dizer, isto aqui não deve ser confundido com a questão do cresce 1%, mas afinal cresceu 1,5%, epá, isso não é aí que não é aí que essas discussões têm interesse. Mas se não te importas, eu tinha aqui assim Força. uns temas planeados sobre o crescimento económico e a distribuição do rendimento, que são dois elementos essenciais da economia do bem-estar, que é, em linguagem mais comum, que é definir como é que nós aumentamos o tamanho do bolo e, em segundo lugar, como é que distribuímos o bolo. Portanto, duas questões muito, muito importantes e são essenciais no debate político das políticas económicas. Estas duas E questões. sem dúvidas que isso influencia a vida das pessoas, sem dúvidas. E eu diria que, tipicamente, a direita tem mais tendência a preocupar-se com políticas para aumentar o tamanho do bolo, ignorando um pouco as questões da distribuição, e a esquerda tem mais tendência para se preocupar com a distribuição do bolo, ignorando questões da dimensão do bolo. Às vezes esquece que é preciso também fazer crescer o bolo. Não podemos ficar só na distribuição, porque às vezes até as próprias políticas de distribuição podem afetar o tamanho do bolo. Portanto, as políticas, há uma certa interação, já não pode escolher só. As políticas sobre o tamanho do bolo têm consequências sobre a distribuição e vice-versa. Portanto, são dois temas muito importantes, mas que não vivem independentes um do outro. E, portanto, é preciso terem atenção às duas questões. Eu acho que o ideal seria, evidentemente, ter uma visão integrada, ter a preocupação com os dois lados, porque senão temos uma política manca, uma política que só olha para o crescimento, mas depois não olha para a distribuição, pode falhar redondamente. E uma política que, preocupando só com a distribuição, não se preocupa com a dimensão do bolo, depois não há nada, há pouco para distribuir, e portanto isso aí, distribuir o que não se tem, distribuir a pobreza não é uma grande ideia. Mas enfim. Mas só como um ponto prévio, quer dizer, eu não estou aqui assim a dizer que a economia se restringe, quer dizer, nem a vida, nem a economia se restringe ao rendimento, mas é um elemento muito importante, aliás, até não tinha que ser assim, mas se nós olharmos para o que são as reivindicações salariais, estão sempre muito focadas nos salários, no rendimento. Podia ser sobre outras questões. E, por exemplo, há classes profissionais em que eu acho, por exemplo, da classe dos professores, há muitas questões para além dos salários, podiam e deviam ser discutidas e infelizmente os sindicatos ainda se focam demasiado na questão do rendimento. Mas enfim, mas isso também é natural num país relativamente pobre como Portugal, é natural que isso aconteça. Ora bem, em relação, já agora, em relação à distribuição, a distribuição prende-se muito, no fundo, também com a desigualdade, não é? Podemos ter uma distribuição mais desigual ou menos desigual. E eu vou falar aqui de duas visões sobre a desigualdade.
uma visão em que há uma primeira visão mais extrema, diria eu, em que a desigualdade é má e qualquer distribuição com mais desigualdade é pior de uma que tenha menos desigualdade. E depois há uma segunda visão da desigualdade, que é a visão do Rawls, digamos assim, que é aliás, ele é filósofo, mais do que economista, ele é filósofo, em que nós podemos aceitar mais desigualdade se isso melhorar a condição dos mais pobres. Ok, portanto, estás a fazer portanto, nós podemos ter uma organização económica em que, eu já vou dar um exemplo, em que, porque nós não podemos escolher os bocadinhos todos, isto é um pacote, e portanto há uma certa desorganização económica em que são todos pobres, ou podemos alterar esta organização em que há um grande aumento da desigualdade, mas os mais pobres sobem de rendimento, portanto todos melhoram, só que os mais ricos melhoram muito mais, mas os mais pobres melhoram, portanto, em vez de serem todos pobres, mesmo assim os mais pobres ficam melhor. Eu já vou dar um exemplo para isto ficar um bocadinho mais claro. E vou dar 2 exemplos de alterações de política muito significativa dos últimos 40 anos, que são os Estados Unidos e a China. Nos Estados Unidos, há cerca de 40 anos, com o Reagan, tiveram início políticas neoliberais, como aliás também a Thatcher no caso europeu, que depois, em certo sentido, acabou por se espalhar para todo o mundo. Aliás, hoje em dia há ainda muitos reflexos disso, nomeadamente, por exemplo, na liberalização do comércio, nas privatizações generalizadas. Portanto, isso ficou um grande lastro dessas políticas, dessa alteração de políticas no início dos anos 80. Ora, justamente estas políticas neoliberais foram anunciadas com a seguinte, digamos, vantagens, supostas vantagens, que era isto agora, nós ao liberalizarmos a economia vai crescer muito mais, e ao crescer muito mais, todos vão beneficiar, inclusive os mais pobres. E, portanto, é possível que isto tenha um aumento da desigualdade, mas os mais pobres vão beneficiar com isto e, portanto, é um caminho interessante, mesmo, quer dizer, beneficiando mais os mais ricos, vai beneficiar os mais pobres. Ora bem, passaram 40 anos. Podemos avaliar o que é que aconteceu. E então, o que é que aconteceu? Não houve uma melhoria sensível do crescimento económico. Portanto, as políticas neoliberais não se traduziram numa alteração significativa do crescimento económico americano. Não houve. Portanto, essa parte não existiu. Houve, sim, um aumento muito grande da desigualdade e houve uma degradação da trajetória do rendimento que vinha de trás. Portanto, aquele aumento do rendimento que estava desde o pós-guerra, portanto, havia um aumento continuado dos rendimentos de todos os grupos económicos nos Estados Unidos, e houve uma degradação desta trajetória. Pior do que isso, houve, inclusive, uma perda, em termos absolutos, das camadas mais baixas. Portanto, aquilo que estas políticas anunciavam como sendo muito bom para toda a economia, inclusive para as camadas mais baixas, não aconteceu. E, portanto... Posso fazer só um parênteses? Sim, sim. Desculpa, porque é de uma economia que eu tive a ocasião de conhecer melhor. Economistas do Banco Central Alemão, penso que o Banco Central Alemão, publicaram há pouco tempo um estudo sobre a evolução do rendimento da economia russa no putinismo, desde que o Putin tomou posse.
E a política inicial do Putin, basicamente textbook de neoliberalismo, taxa de IRS única, enfim, por aí fora. E aqui, eu tenho pena não ter esse gráfico aqui à mão, porque é bastante ilustrativo. Aquilo que mostra é, por escalão de rendimento, como é que foi a evolução nestes 20 e tal anos. E então, os mais ricos, o crescimento é assim, que não cabe no gráfico, tiveram que quebrar a linha, porque os oligarcas, aquilo saiu do gráfico, literalmente. Sim. A classe média, basicamente na mesma. E os mais pobres estão piores. Isto é um bocado um reflexo em menos tempo, em 20 anos, do que foram as políticas económicas. Não concordas que desde o início dos anos 80 foi quando a classe média, a nível dos países mais desenvolvidos, passou a sofrer cada vez mais e a degradar-se? Sim. Embora aqui assim, também há aqui assim uma questão que é preciso... Há aqui também uma questão que é preciso terem atenção, que é o facto de ter havido uma degradação muito grande da natalidade e do crescimento da economia e, portanto, o Estado, para manter o Estado social, foi preciso aumentar os impostos e isso também teve um efeito de abrandamento da economia e sobre o rendimento, mas eu concordo basicamente. Não é a única explicação para este fenómeno, mas eu acho que é significativamente explicativo. Agora, vejamos então o caso da China. Há cerca de 40 anos, aliás, mais precisamente em 1978, o Deng Xiaoping iniciou as reformas que levaram à alteração drástica da China, e é preciso recordar que a China, nos anos 60, era um dos países mais pobres, mais miseravelmente pobres do mundo, em que houve vários episódios em que morreram morreram à fome milhões de chineses. Isto, quando eu digo milhões, não é uma imagem, uma metáfora. É real, é mesmo milhões de pessoas a morrer à fome na China nos anos 60. Ok? Portanto, essa é a base, quer dizer, é a base de referência. A China era muitíssimo mais pobre do que Portugal, mas é que sem comparação possível. Portanto, a partir das reformas, praticamente quase coincidência, o início quase coincide com o início do período do Reagan, o que é que aconteceu? Houve um aumento extraordinário do crescimento, aqui sim. Aqui, no caso da China, a taxa de crescimento explodiu completamente, quer dizer, não tem nada a ver o crescimento da China sob o Mao e a seguir, não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Houve um aumento enorme da desigualdade, claríssimo, isso é evidente, mas houve também, e aqui assim este é que é o aspecto, é uma melhoria da trajetória do rendimento e do nível de rendimento para todos os chineses. Quer dizer, neste momento, julgo que não há ninguém na China em risco de morrer à fome, nem nada que se pareça, e portanto a melhoria das condições materiais de vida, não vou falar de outros aspectos, das condições materiais de vida da China é claríssima. E, portanto, na China houve realmente uma alteração do modelo económico, e aqui assim em conjunto as alterações que levaram a um aumento da dimensão do bolo alteraram completamente como é que se faz a distribuição do bolo. Portanto, mas isto é um pacote em conjunto, a gente não pode separar, eu só quero as partes boas e as partes más não quero, quer dizer, isso não dá. O modelo é um pacote, digamos. Pode-se corrigir, não tem que ser necessariamente assim, é claro que pode ser um modelo mais assim ou mais assado, mas há um conjunto
de características, umas mais favoráveis, outras menos, mas que funcionam em conjunto. Portanto, no caso da China, eu acho muito difícil, portanto, respeita aquele critério do Rawls, que eu diria em que há um aumento da desigualdade, mas porque há uma alteração da estrutura que permite melhorar as condições, melhorar de forma claríssima as condições dos mais pobres, da generalidade da população, e portanto é evidente. E uma pessoa mais resistente dizia, não, nem pensar, isto aumentou a desigualdade, não queremos, vamos voltar ao tempo do mal em que éramos todos paupérrimos, quer dizer, acho um bocadinho difícil de vender essa tese, mas enfim. Só para terminar, gostava de falar de Portugal, embora não haja tantos dados como existe, nomeadamente sobre os Estados Unidos, e aliás nesse aspecto eu gostava de fazer um pequeno comentário que me faz muita confusão, que o INE dê tão pouca atenção aos dados da distribuição do rendimento, sendo uma questão que é tão central no debate político e na preocupação das pessoas, portanto é uma questão que é absolutamente central, quer dizer, como é que nós temos tão poucos dados e são tão difíceis de encontrar e com tanta irregularidade? Bom, enfim, eu acho que o INE precisava mesmo de olhar para isto com mais cuidado e mais... porque nós estamos, em Portugal muitas vezes estamos a discutir sem conhecer a realidade, porque não há dados, quer dizer, isso faz-me uma confusão muito grande. Temos dados sobre coisas muito mais insignificantes, dados detalhados sobre coisas um bocado insignificantes, e sobre uma questão central não há. Quer dizer, não há. Nós até temos, eles não são suficientemente disponibilizados e com o detalhe que era interessante. Bom, mas o que é que aconteceu em Portugal nas últimas décadas? Em Portugal, portanto, nós de alguma maneira fomos influenciados por esta alteração política, esta onda política internacional, que isto é uma coisa que foi a todo mundo, quer dizer. Mas não se pode realmente dizer que em Portugal foi aplicada muito claramente a receita neoliberal, até porque nos últimos 30 anos a esquerda esteve praticamente todo o tempo no poder, a maior parte do tempo, e portanto não temos uma versão... Já na Europa, as políticas neoliberais foram aplicadas, na Europa continental, esquecendo o Reino Unido, foram aplicadas de uma forma mais comedida, e em Portugal ainda menos, e portanto não é essa a questão. Agora, há em Portugal, sobretudo, uma degradação do potencial de crescimento há mais de 20 anos. Neste século. No século XXI. Sim, neste século. E isso tem-se traduzido por uma estagnação do rendimento na esmagadora maioria da população, porque a economia está estagnada, basicamente. E, portanto, se o conjunto da economia está estagnada, ao contrário da economia americana e da economia chinesa, portanto, não há margem para haver outra coisa senão estagnação dos rendimentos da generalidade da população, talvez com exceção dos rendimentos mais baixos com a subida do salário mínimo, mas de resto... Aliás, tivemos agora este mês a OCDE a apresentar o potencial de crescimento da economia portuguesa para o próximo ano, que é 1,6. 1,6 é uma coisa baixíssima, que é abaixo. Nós já tivemos 3% e os países de leste que nos estão a ultrapassar têm potenciais entre os 3 e os 4. Portanto, 1,6 é uma coisa horrível. É péssimo, quer dizer, basicamente não saímos da cepa torta e, portanto, não há aumentos salariais possíveis, quer dizer, porque isto, uma economia que não cresce, os salários também não podem crescer, quer dizer, isto é basicamente assim. Uma pergunta básica, esse 1,6 já considera o encama, a entrada dos recursos dos fundos estruturais? Sim. Então isso quer dizer basicamente uma perda efetiva para aí de 2 a 3%.
Não, mas esses fundos estruturais estão a ser oferecidos, digamos assim, e portanto... Pois, exatamente, e portanto estão a compensar uma deseconomia que nós temos. Se não os tivéssemos, provavelmente teríamos menos 2 ou 3% de valor, portanto estaríamos com um crescimento negativo. Bom, isso era se os fundos realmente tivessem um contributo verdadeiramente significativo para o crescimento económico, que eu penso que não Não, para o tem. crescimento não tem. Tem para a Infelizmente não sobrevivência tem. económica do Estado, essencialmente. Não tem, Sim. não tem. Mas é uma coisa completamente assustadora e, portanto, tem havido, só para concluir, portanto, em Portugal tem havido algum aumento da desigualdade, e eu não tenho dados assim muito claros em relação a isto, mas também não... Tenho que confessar que não fiz uma pesquisa, uma preparação muito exaustiva desta apresentação, e também não é muito fácil, mas eu penso que em Portugal o problema principal tem a ver com esta estagnação económica, porque se a economia não cresce, se o bolo não cresce, por mais que voltas que a gente dê à distribuição, não há como melhorar as condições da generalidade da população. E, portanto, para mim, o foco e a preocupação lá no Fórum para a Competitividade é a promoção de políticas de aumento deste potencial de crescimento que está horrivelmente baixo. Isto é completamente... há aqui um outro aspecto que é preciso salientar, é que é completamente anormal que uma economia como a economia portuguesa, que está integrada num espaço como a União Europeia, que partilha imensas características, mesmo muitas características legislativa em comum, uma moeda em comum, que recebe ainda por cima fundos comunitários, é muito anormal esta economia não estar a convergir. Existe a chamada teoria da convergência condicionada, que diz, quer dizer, os países mais pobres, em geral, não têm necessariamente tendência para convergir com os mais ricos. Mas, dado um certo conjunto de circunstâncias nas quais Portugal se integra completamente, temos imensas coisas em comum com a União Europeia, e para além de tudo isso ainda recebemos fundos comunitários, é completamente anormal nós não estarmos a convergir com a União Europeia. É uma anormalidade total, não faz... Bem, nós gostamos de falar de anormalidades neste podcast, mas antes de virmos às anormalidades, deixem-me um bocadinho mais atrás, por favor, Sim. em relação à China. Porque este exemplo, esta comparação que fizeste entre a economia americana e a economia chinesa, a mim levanta-me duas questões. A primeira é, será que afinal esta coisa do neoliberalismo funciona com os países muito pobres e com regimes políticos muito autoritários e não funciona em países mais desenvolvidos e com regimes mais democráticos? Essa é uma dúvida. Outra dúvida, mas será que esta evolução que registaste da economia chinesa não resulta mais de terem sido admitidos na Organização Mundial do Comércio e ter-lhes sido dada, entre aspas, a indústria têxtil portuguesa e a indústria têxtil do sul da Europa, a indústria dos plásticos do sul da Europa para comprarem Mercedes? Portanto, terem entrado na Organização Mundial de Comércio com termos muito favoráveis, não foi esse o fator que levou, mais do que as políticas neoliberais, não foi esse o fator que... Isto é uma política neoliberal, na verdade, o liberalismo, acho que não devíamos chamar a política neoliberal, devíamos chamar liberalismo mesmo, isto do comércio internacional. Sim. Mas, enfim, não é a minha opinião que interessa, queria-te ouvir. Achas que isso tem a ver? Sim. Vamos lá ver. Eu não concordo muito. Bom, para já não queria pôr a questão entre as políticas neoliberais em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, porque a China tem características específicas que a China, e já agora os países asiáticos têm características específicas que, aliás, que existe um antropólogo holandês
Gerd Hofstede, que fala, há uma característica dos países asiáticos que tem inspiração religiosa, que tem a ver uma grande preocupação com o longo prazo. E que tem uma tradução económica muito interessante, que é taxas de poupança muito elevadas. As populações que se preocupam muito com o longo prazo, portanto, pensam muito no futuro, preparam-se muito para o futuro, e isso traduz-se em taxas de poupança extremamente elevadas. E, portanto, significa que estes países têm muita facilidade, entrando no processo de desenvolvimento, de acumular capital. E, curiosamente, até têm muito mais facilidade de acumular capital do que os próprios Estados Unidos. O que é a certa altura chegou-se a esta situação completamente absurda, que era a China, um país muito mais pobre, é que estava a fornecer o capital aos Estados Unidos, que é uma coisa, porque a capacidade de poupança dos chineses, e depois as políticas, quer dizer, o que foi aplicado na China são coisas muito específicas, quer dizer, não é um modelo normal, digamos assim, liberal, porque, por exemplo, o consumo privado tem um peso baixíssimo na China, portanto a China virou-se extraordinariamente para as exportações, quer dizer, e não é só as facilidades, não foram só as facilidades concedidas, quer dizer, foram as facilidades conquistadas, porque os chineses têm de facto uma ética de trabalho, uma coisa absolutamente excepcional, como aliás muitos asiáticos, quer dizer, não é só o sucesso da China, é o sucesso do Japão, dos tigres asiáticos, etc. Portanto, há por ali assim imensos sucessos económicos que não receberam, portanto não penso que essa questão da Organização Mundial de Comércio tenha um peso assim tão significativo. E só um exemplo muito particular, conheço uma empresária portuguesa que foi quase obrigada a investir na China, e ela vai lá uma vez por ano, e ela fica alucinada com os progressos absolutamente extraordinários que, passado um ano, passa-se um ano na China e parece que foram 5 anos cá, e portanto, quer dizer, e aquilo que nós vemos, a melhoria da qualidade dos produtos dos chineses, quer dizer, isso já não tem a ver com, quer dizer, já são coisas que têm a ver com, quer dizer, com características quer dizer, da própria, quer dizer, da própria China, quer dizer, e portanto quer dizer, não acredito que tenha, que a China recebeu, quer dizer, foi capaz de construir o seu próprio futuro, quer dizer, não lhe foi dado de mão beijada, quer dizer, quem é que diria que um país como a China poderia crescer da maneira que cresceu. Há tantos países... Deixem-me entrar a pé juntos sim, nesta conversa. Vai ser uma entrada bastante agressiva. Sim. Primeiro, obviamente, tenho estado a deliciar com o vosso pensamento, até porque, sendo geógrafo, também passei pela gestão e pela economia durante uns anos, e também domino aqui estas temáticas. Só que eu largo sempre a questão um bocado mais para a componente ambiental, ecológica, demográfica e cultural. Isso aí que é, digamos, aí já é o defeito do geógrafo, pensar não é defeito nenhum. A civilização, a conjugação entre o espaço geográfico e físico, chamemos-lhe assim, e as civilizações, isto é muito giro, depois gera aqui umas relações muito interessantes. E esta questão que o Pedro colocou, da riqueza versus pobreza, ou diríamos a direita versus esquerda, eu acho que nesta altura nós já temos que começar a pensar numa forma diferente, que eu não discordo nada nessa perspectiva que foi colocada, mas acho que nos últimos tempos tenho lido algumas coisinhas sobre a escassez e a abundância. Estaremos nós numa sociedade de escassez? Estaremos nós numa sociedade de abundância? Ou em que medida é que estamos nas duas ao mesmo tempo, e como é que isto altera estas lógicas da pobreza e da riqueza, inclusivamente das desigualdades?
Será que as desigualdades são efetivamente algo que é importante ter para gerar mais criatividade, melhores soluções e essas soluções gerarem maior bem-estar? Isto são questões que me vieram logo à cabeça. E depois vem-me à cabeça uma outra coisa, que aqui há uns anos, quando estive a estudar no interior de Portugal, há mais ou menos 15 anos, cheguei a uma conclusão extremamente simples, que é, onde não existem pessoas, a economia tem tendência a desaparecer. Esse é um dos maiores problemas. E, portanto, a demografia, efetivamente, tem um significado muito grande nos impactos sobre a economia. E onde a cultura tem certas características, é natural que se desenvolva mais um determinado processo económico, e, portanto, os resultados económicos e financeiros e o rendimento sejam uns diferentes de outros sítios onde há outras culturas. E isto é evidente no caso dos Estados Unidos. E o ponto de partida, Estados Unidos versus China. E os pontos de partida também são muito diferentes. Depois, outra questão que eu percebi é que, a partir da primeira crise de choque do petróleo, de 1973, salvo erro, 72, 73, nós começámos a ter não tendências de crescimento, mas tendências de decréscimo. Desculpem lá estes animais. Tendências de decréscimo. Querem participar ativamente. Está em desacordo. Exatamente, é isso mesmo. Tendências. Portanto, estes choques energéticos têm vindo a criar sempre oscilações na economia. E a certa altura comecei a pensar assim, espera aí, este é um fator crucial. A energia é um fator crucial. Portanto, demografia, energia e cultura são fatores que realmente temos de considerar nesta equação toda. E simplificar depois isto na questão do rendimento, eu sistematicamente considero, é excessivo, não conseguimos. É sintético, atenção a esta coisa, porque é sintético e é importante por essa via. Mas quando depois passamos dessa abordagem, dessa análise, para um discurso que no fundo nos traz para a ditadura do económico em relação ao restante, eu acho que isso já é excessivo. E nós temos de pensar sobre isto. E porquê é que temos de pensar sobre isto? Porque a maioria das condições de felicidade e de bem-estar é muito diferente para diversos tipos de cultura e está, na minha pequena e humilde opinião, a crescer até um limite que deve estar muito próximo, está a crescer em quase todas, precisamente pelo podermos aceder a certos bens e a certas condições de bem-estar. Mas agora, com as alterações climáticas que efetivamente ocorrem e com toda a limitação de biodiversidade que nós estamos a ter, e isto aqui não sou eu, quer dizer, é um conjunto de pessoas que pensam sobre isto, e eu acho que eles até têm pelo menos razão para pensarmos sobre isto, para nos levarem a pensar sobre isto, começam a demonstrar que, se calhar, os nossos padrões de futuro, de um futuro que já é um presente, mas que será acrescido no futuro, serão, de facto, o de começarmos a perder condições de bem-estar. Porque isto, indo buscar algumas informações da geografia e da oceanografia, da climatologia, é claro que as alterações climáticas e o derretimento das calotes polares, em profundidade, por exemplo, vão permitir a circulação oceânica das correntes marinhas por vários sítios não atuais, tendo uma influência muito direta nas alterações atmosféricas, gerando, por exemplo, um padrão de precipitação muito mais elevado e um padrão de tempestades mais elevados e diferente do atual. Portanto, aquilo que habitualmente eram as correntes que levavam as tempestades para a zona de Cuba, digamos assim, Flórida, Estados Unidos, dentro de poucos anos, e já se começa a reparar que isso está a acontecer, são capazes de começar a dirigir-se para os Açores, para Portugal e para a costa oceânica da Europa. Mas isto não é só o impacto aqui. O impacto nas monções, ao nível da Índia, da China e de toda aquela área asiática muito considerável, também pode ter uma produção, uma retração alimentar impressionante, com forte quebra das condições de alimentação da maior parte da população mundial. Porque a maior parte da população mundial, 75% a 80%, tendencialmente crescente, estão na Ásia e alimentam-se ainda de produtos alimentares que são produzidos ainda por processos mais tradicionais. Portanto, isto tudo hoje em dia preocupa-me, porque acho que nós estamos a olhar de facto para esta questão da pobreza ou da riqueza em termos económico-financeiros, sintetizando demasiado esta matéria e não generalizando para outras questões, como, por exemplo, o valor das comunidades, o valor das entreajudas,
o valor da colaboração. E isto não tenho respostas, como é evidente, tenho mais dúvidas, aliás, acho que todos temos, mas isto naturalmente pode levar-nos para níveis de desigualdade que correspondem também a níveis de miserabilidade. E global, não é uma coisa que depois vai acontecer na China ou nos Estados Unidos ou em Portugal, não é uma coisa basicamente global. E para terminar, há aqui uma outra provocação que eu gostava de fazer, que é só esta. O Fórum para a Competitividade. E existe algum fórum para a colaboratividade? Portanto, eu tirava assim estes sorrilhos de entrada. Isso era uma oportunidade para nos falares do Fórum para a Competitividade, Pedro. O que é que... Desde quando é que existe, o que é que fazem e porque é que não ligam à colaboratividade? Bom, existe desde 94, digamos, é um filho direto do relatório Porta que foi feito nessa altura para a economia portuguesa, para identificar quais é que eram os setores em que nós devíamos apostar para... Então alguma coisa restou desse relatório, serviu para alguma coisa. Já aprendi uma coisa importante hoje. E, portanto, tem, quer dizer, no fundo, portanto, faz, digamos, um certo lobby de índice, de índole mais macroeconómico, setorial, para que nós tenhamos políticas que favoreçam o crescimento económico, quer apostando em setores específicos. Nós não somos muito de escolher setores específicos, é mais de o ambiente geral seja favorável ao crescimento económico, e nós estamos com um problema há mais de 20 anos de crescimento económico, portanto, é por isso. Em relação, mas em relação à questão da colaboração, eu percebo perfeitamente aquilo que me está a falar, mas curiosamente estava a ver aqui assim, foi esta semana, uma questão de uma referência de uma pessoa que justamente tinha saído do meio urbano e os novos rurais, portanto faz parte desses os chamados novos rurais. Eu também sou um bocadinho um novo rural. Vivi o tempo todo em Lisboa e agora estou na zona de Mafra, portanto, com campo e alguns animais e horta e não sei o quê. Os novos rurais. E, portanto, uma certa tentativa de recuperação, de recuperação de uma vivência mais próxima da natureza e e o que essa pessoa se queixava era que a colaboração que existia no campo antigamente, ela falava que hoje em dia já não existe, mesmo no campo, onde todas as comunidades em que as pessoas conhecem pessoalmente, não é? Na vida toda. No metro é impossível, né? Claro. Lisboa, não. Mas nas pequenas comunidades em que as pessoas se conhecem pessoalmente, mesmo esse espírito colaborativo hoje em dia já não é como foi. Portanto, sim, eu corroboro essa ideia porque creio que o transformar a exploração agrícola cada vez mais em empresas, o empresariar a exploração agrícola veio eliminar esse espírito comunitário, pelo menos nas aldeias que eu conheço, minha família vem do campo, e isso realmente, na minha infância, eu lembro-me disso, acontecer dos vizinhos ajudarem na vindima. Não, agora são empresas e precisam ganhar dimensão e já não podem estar dependentes de haver alguém disponível para ajudar ou não na altura em que é preciso. Quando é preciso tem que ter meios para isso. Portanto, eu concordo, subscrevo completamente essa ideia de que essa colaboração que culturalmente caracterizava o meio rural já foi. Sim. Mas, ok, voltando largar só uma coisa e depois questão... A colaboração tem sido completamente degradada em meio urbano, em meio rural e em todos os meios.
porque nós temos individualização e depois cooperação em tarefas, que é contrário à colaboração em sistemas complexos, em que tens tarefas, momentos, todo um conjunto de criatividades e dinâmicas que não estão maquetizadas e definidas mecanicamente. E, portanto, a colaboração ocorre naturalmente em sistemas muito mais abertos, a cooperação e a individualização em sistemas de monocultura, de monoprodução, de otimização, maquinização das coisas. E, portanto, como a sociedade tem toda vindo a progredir neste sentido, naturalmente cada vez mais há menos colaboração, e inclusivamente nas escolas não se ensina a colaborar, ensina-se a competir e a individualizar. E depois a coisa não corre tão bem como nós esperávamos. Portanto, é natural que a colaboração esteja a desaparecer de vários sítios. Pedro, peço desculpa, força. Voltando à questão ambiental versus rendimento, mais ou menos. Há aqui uma questão em que é verdade que os países mais desenvolvidos são os maiores responsáveis pelas disrupções ambientais que nós estamos a viver. Isso é claríssimo, e aliás há a questão que é discutida, que é do legado. Quer dizer, os países que começaram a Revolução Industrial no século XVIII a acumular gases de dióxido de carbono há mais de 200 anos, e outros começaram a industrializar há 20, quer dizer, não tem comparação possível uma coisa com a outra. E essa, aliás, é uma das questões que tem sido colocada neste momento, para ajudar as dificuldades quer da transição climática, quer depois da questão da produção alimentar, etc., etc., é importante que haja, quer dizer, em certa medida vão ser os países ricos que têm mais condições para ajudar esses mais pobres. Quer dizer, depois se vão ajudar ou não é outra conversa. Mas é importante ter para muitas dessas coisas que referiu, é importante ter rendimento para as conseguir concretizar, porque mas enfim, eu não sou defensor, eu não sou defensor de estarmos a reduzir as questões todas à questão do rendimento. Mas na verdade acaba por haver uma grande correlação entre o rendimento e todas e a maior parte dessas questões. Acaba por ser os países mais ricos na Europa, mais na Europa e nos Estados Unidos, nesse aspecto não são um exemplo, que estão mais avançados nas transições para as energias renováveis, quer dizer, e portanto... Essa questão era importante para voltarmos à questão da economia, da ciência económica. Vamos lá ver, tens razão no que dizes, é essencialmente a Europa que está muito focada nesta questão da transição energética, da transição verde, ou seja, antes da guerra, pelo menos antes da guerra, havia muito a noção de que para a Europa, para a Comissão Europeia, que representa, enfim, o poder de decisão importante, o que era importante era salvar o mundo. Mas acho que não perguntaram a ninguém, ao resto do mundo, se queria ser salvo. E aparentemente não queria, porque no resto do mundo não era essa a narrativa dominante. Havia sítios onde se falava onde a narrativa dominante era como é que se restaurava o Império, havia outros sítios onde a narrativa dominante é como é que fazemos a América grande outra vez. Nada disso tinha a ver com salvar o mundo. E a verdade é que mesmo que a Comissão atinja estes objetivos com muito mérito, de reduzir as emissões europeias para metade, as emissões europeias são 10% do total, portanto isto não vai salvar mundo nenhum. E isto não representa, pergunto eu, aqui uma falha grande da ciência económica. A ciência económica está preparada para incorporar
estas mudanças de longo prazo que sabemos que estão em curso, que todos conhecemos, não vão surpreender ninguém, não deviam surpreender ninguém. A ciência económica está preparada para aconselhar o que é que devemos fazer no futuro? Alguma vez a ciência económica faz previsões que sirvam para alguma coisa? A questão a ponderação dos efeitos climáticos no clima está já há muitas décadas. Há um autor, o Nordhaus, que publicava aquele livro do Samuelson, acabou por ser esse Nordhaus, tem imensa publicado, não sei quantas décadas ele tem publicações sobre a economia e o ambiente. E alguém liga? Mas a questão, são duas questões diferentes. Uma é se a ciência tem publicações e tem informação e tem capacidade analítica sobre o assunto. Outra coisa é se os políticos estão interessados em incorporar essa informação, que é uma coisa completamente distinta, não é? Quer dizer, e o problema estava aí. Mas eu agora, nos últimos tempos, tem-se verificado alterações significativas no mercado de capitais. O mercado de capitais é, digamos, eu podia chamar-lhe a parte mais egoísta da economia, em que só olha mesmo se dá dinheiro ou não dá dinheiro, e se não dá dinheiro a gente não quer saber. E neste momento é um movimento muito recente, mas é interessante, as maiores multinacionais estão a ser pressionadas pelos consumidores, que não querem ser cúmplices de crimes ambientais e de maus comportamentos, pelos trabalhadores. As grandes multinacionais de petróleo estão-se a sentir necessidade de se transformar porque há cada vez menos pessoas que estão disponíveis para trabalhar numa empresa altamente poluente, pelos reguladores, que exigem cada vez mais, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, e agora por uma nova classe, que é os investidores. Existe agora os fundos especializados só empresas que respeitam regras ambientais estritas. Aliás, apareceu também, aparece agora a questão do greenwashing, que é muitas empresas tentarem safar-se, pondo-se uma capa verde, e agora novas restrições para tentar contrariar esse greenwashing. E, portanto, e isso não resulta do Estado, não é o Estado a pressionar investidores, isso é um movimento egoísta, como dizes. Sim, não, eu já não digo. Não é egoísta, é altruísta, mas efetivamente. Não, o que se passa está a haver dentro da comunidade de investidores um ativismo de investidores que às vezes, com participações mínimas, vão para as assembleias de acionistas fazer exigências e acabam por pressionar e ter um impacto muito grande sobre as decisões das empresas. E estou a falar das maiores empresas mundiais. E, portanto, nota-se nos últimos anos, isto é um movimento muito recente, mesmo uma pressão sobre as grandes empresas para se transformarem, para passarem a ter em consideração as questões ambientais que ainda há muito tempo, basicamente, não lhes interessava, não queria saber, quer dizer... Pelo contrário, até era mais um custo que não era propriamente bem visto. É uma coisa que não isso leva-me a perguntar-te, mas voltando à ciência económica, às vezes fico com a impressão que não há uma ciência económica. Aliás, deixem-me contar-vos isto, houve uma conferência em Oeiras há poucos anos. Eu recordo que ele é economista, portanto ele está a dizer isto e... Sou economista não praticante, como dizia o outro.
Mas tive a ocasião de assistir a uma conferência há poucos anos, antes da pandemia, de um economista famoso português. Existem economistas famosos portugueses, não é só o Pedro, a quem no fim perguntei qualquer coisa do género, mas andamos tantos anos na faculdade a dizerem existe e agora dizem-nos o contrário, o que é que ficamos, para que é que serve a economia? Não lembro exatamente qual foi a pergunta que eu fiz, mas era mais no sentido de isto é completamente diferente de quando eu andei a estudar, porque afinal o que é que dizem os economistas, ou para que é que servem os economistas? E a resposta deixou-me realmente chocado, porque no fundo o homem responde-me comparando a profissão de economista à mais antiga profissão do mundo, dizendo de outra forma que basicamente a malta escreve aquilo que tem interesse, ou porque lhe pagam, ou por outro motivo qualquer, tem interesse em defender. E para isso faz estudos que justificam o que é que seja. Não era bem esta a ideia, pois não era para isto servir a economia. O Adam Smith criou uma ciência, eu não sei se ele criou uma ciência, mas ele queria combater a pobreza, ele tinha um fim bastante claro, não era nada disto. Sim, não, mas aliás, quer dizer, já agora... Eu por acaso tinha pensado em começar por aí, mas acabei por não falar nisso, que a economia tem duas origens. Uma origem logística, de tratar questões práticas, e uma origem ética. Do Adam Smith, porque o Adam Smith, antes de ser economista, era professor de ética. E realmente uma das coisas que mais me chocou na crise de 2008 foi a ausência de ética em montes de empresas e bancos. Uma coisa, mas como é que é possível venderem produtos aldrabados, tudo, uma coisa... A própria crise resulta de uma total falta de ética, não é? Uma falta de ética. E uma das respostas a esta falta de ética da crise de 2008 é uma explosão das cadeiras de ética nos cursos de economia. No nosso tempo não havia. Não havia. Não. Mas hoje em dia é uma das disciplinas mais procuradas pelos alunos, é a disciplina de ética no curso de economia. Por faltar, exatamente por sentirem a falta da ética, quer dizer, que não pode ser querer ganhar dinheiro a todo custo, quer dizer, não pode ser Mas então temos de esperar que os nossos alunos... Sim, mas apesar de tudo, como em muitas matérias técnicas, há divergências de opinião, isso não é necessariamente produto Mas as divergências de opinião na ciência económica às vezes são um bocado difíceis de entender. Repara, por exemplo, esta semana nós vimos a senhora Lagarde a defender que tem que aumentar as taxas de juros para controlar a inflação, não sei, e eu ainda não consegui confirmar se ela disse outra coisa, que teria dito também que é preciso cortar salários, mas essa parte não consegui confirmar se ela disse isso. Não foi. Bom, mas ela diz que devemos aumentar... salarial. E depois temos economistas na Turquia, o Banco Central da Turquia a baixar taxas de juro e não querem saber. Temos o Japão. Eu ainda pensei quando vi a Turquia, isto é o genro do Erdogan, e afinal já não é o genro, afinal estava a ser injusto. Mas depois vejo o Japão, que é uma economia bastante mais, como é que é dizer, estabelecida, com taxas de juros negativas, com taxa de inflação semelhante à nossa. E afinal fazem o contrário da senhora Lagarde. Portanto, isto não são diferenças de opinião, isto é o oposto uma coisa da outra. Quer dizer, isso realmente, quer dizer, faria mais sentido comparar não a zona euro com a Turquia e com o Japão. O Japão está numa situação a lutar com a deflação desde os anos 90. Já não. Sim, mas faria mais sentido comparar com os Estados Unidos e o Reino Unido, porque essa é a questão no nosso barco da inflação. E, portanto, quer dizer, mas de qualquer forma, não se pode considerar, então um médico a ti recomenda que faça dieta e a mim não, quer dizer, são duas entidades diferentes, quer dizer, portanto, não é, a medicina não existe, não, então imagina a mim que recomenda uma coisa e a ti outra, não... São, apesar de tudo, entidades diferentes. Portanto, achas que há condições muito diferentes entre o Japão e a Europa, ou entre Turquia e a Europa, que justificam políticas diferentes? A Turquia não
não domino nada, mas acho que a Turquia, aquilo é um desastre, uma coisa de tal maneira que é a mesma carta fora do baralho, a Turquia. Mas quer dizer, mas é natural, mas, por exemplo, nós vamos ver, por exemplo, dentro, os Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos é muito mais transparente que o BCE e publica a opinião individual, só que sem dizer quem é que está a dizer o que é que eles acham, os membros todos, o que é que acham que devem estar as taxas de juros em 2024, em 2025, em 2026. Portanto, eles publicam hoje e, portanto, dentro da mesma instituição, que é a Reserva Federal dos Estados Unidos, a divergência de opiniões sobre o que é que vão ser as taxas de juros em 2025 é abissal. É de estar mais alto do que hoje ou estar muito mais baixo. Portanto, dentro da mesma instituição em que há liberdade de pensamento, em que recorrem aos mesmos serviços técnicos, etc, etc. E, portanto, a divergência de opinião sobre matérias técnicas, quer dizer, faz parte de um debate que, quer dizer, numa ciência, quer dizer, em que há muitas incertezas e muitas, ainda por cima, quer dizer, nós agora estamos a lidar com o fenómeno de inflação que não tínhamos há 40 anos. Portanto, como é que a economia responde de maneira diferente que respondia há 40 anos e, portanto, que haja divergências de opiniões, mesmo sobre matérias técnicas, é natural. Deixa-me aqui tentar responder também ao Fernando, com algumas questões. Se é uma ciência, se a ciência económica, isto fala o geógrafo, também passa pela economia, passa também pela sociologia, dinâmicas territoriais, essas coisas todas, e pensa sobre isto, e que sempre foi apaixonado de epistemologia da geografia, e portanto depois transfere isto às outras ciências ditas não físicas, não naturais, não, acima de tudo não exatas, ou ditas não exatas. E obviamente a ciência económica é uma ciência. A ciência tem toda a sua estrutura construída para... Agora, como tudo, tu tens cientistas e outros que fingem que são cientistas. Pronto, e tens processos científicos e processos aparentemente científicos. E todos eles, muitas vezes, validados pelo sistema universitário que nós temos, com doutoramentos que são especulativos, altamente especulativos, com coisas que são altamente inconsistentes, mas que são validadas por um grupo de pessoas que defendem aquela perspectiva. Pronto. É ciência, claramente é ciência. Agora, temos que ter uma noção que a ciência é um conjunto de conhecimentos que se constrói para fazer uma boa análise, para fazer, e é possível fazer análises com perspectivas muito diferentes, mesmo com os mesmos dados, uma abordagem diferente pode chegar a resultados muito diferentes, e, portanto, a ciência tem um método que nós podemos analisar e podemos consolidar e podemos avaliar até que ponto é que é feito e de que forma. Agora, como output final de um processo de investigação, tu podes, a partir daí, agarrar e já não é ciência, podes pegar essa informação e transformar em opinação e transformar em intervenção. Ou seja, em ação, em escolhas. Isto tem que ver com escolhas. Que naturalmente consideram outros fatores que não aqueles que seriam de base económica. E a partir daí, as opiniões são perfeitamente aceitáveis, desde que nós o saibamos ler e consigamos perceber, e desde que haja uma ética de referência ou haja algumas éticas que sejam comparáveis e de referência. Pronto. Portanto, ciência, eu diria sim, sem dúvida. Útil, francamente, útil em vários contextos. Agora, poder ser certo aquilo que prevê, oh meu caro, oh meus caros, seja em que ciência for, eventualmente na física talvez não seja assim tanto. Mas a questão da previsão tem sempre muito que ver com o tempo que nós analisarmos. E tem que ver um economista famoso italiano, se não estou em erro, que terá famosamente dito que isto é sempre muito difícil para fazer previsões, especialmente se forem previsões para o futuro. E concordo contigo, mas eu lembro quando estava a estudar com o Pedro, fazíamos muita piada de que as nossas dos economistas, previsões eram muito más, mas não eram as piores.
Aquelas meteorologistas, e assim dá certo ou menos. Certamente. Mas a meteorologia melhorou imenso desde então. Nestas E a décadas a meteorologia também. melhorou imenso. Não sei se seja a pior. Bom, eu não queria comentar, mas há muitas previsões, que, pura e simplesmente, de outras classes científicas, que a grande diferença é que não são tornadas públicas. Porque eu dou, por exemplo, dou o exemplo dos médicos. Aquela coisa dos médicos, você está doente e dou-lhe X meses de vida. Se isso fosse publicado, Sim, exato. Essas fosse previsões. tornado público, só um exemplo de previsões que não são tornadas públicas, e vocês dizem, pá, estes médicos não fazem ideia do que estão a fazer. Não fazem ideia. Os erros de previsão dos médicos. Meus amigos, nós temos que acabar, mas eu queria, para terminar, queria pedir ao Pedro se voltava ao princípio, à política, quando falou na tendência da direita focar mais no crescimento e a esquerda mais na distribuição, e eu queria perguntar, mas os políticos não deixaram de discutir economia, desculpa, não deixaram de fazer promessas económicas, não acabaram com isso, ainda discutem economia. Eu tenho a impressão que não, mas se calhar sou eu que não presto atenção. Sim, mas completamente, aliás, quer dizer, Desculpa, deixa-me interromper só para pôr esta questão. Consegues identificar como é que os candidatos das últimas eleições queriam desenvolver o país? Qual era a grande estratégia económica deles para desenvolver o país? É que eu não consigo. Mas isso é outra questão. Isto não é central para o bem-estar das pessoas. Sim, uma eleição. Mas a questão é se, é uma questão prévia, é se eles têm consciência dos problemas do país e se querem comprometer em resolvê-los. Porque é muito mais fácil, e há muitas estratégias que eu tenho visto já há muitos anos, que é, em vez de, às vezes é não ter consciência dos problemas do país, outra é ter uma vaga consciência, mas querer arranjar desculpas, mas isto é assim, porque assado, porque assim, e portanto, ou seja, não é um problema para resolver, o problema existe, mas não é para a gente resolver. E portanto, mas é verdade que tem estado sobretudo ausente, e neste caso, lá está, em relação ao crescimento económico, tem sido, como é a mais preocupação da direita, tem sido mais a direita a falar sobre ele, e a esquerda, como acha que não tem sequer que tratar disso, nem ter falado sobre o assunto. Mas é impressão minha ou a política passou a ser mais discutida do género de votem em mim para aquele não ir para o poder, do que votem em mim porque eu vou fazer disto um país espetacular? Sou eu que sou pessimista e vejo mal a política? Ou isto é cada vez mais... Está influenciado pelo atual primeiro-ministro que não quer ficar para a história porque não quer fazer nada. Basicamente. Mas não é uma tendência portuguesa, é isso, não. Quer dizer, os Estados Unidos, o Brasil, tivemos há pouco tempo uma eleição brasileira, metade do país votou para o Lula não ir para o poder e outra metade votou para o Bolsonaro. Ninguém votou realmente no Lula ou no Bolsonaro, ou pelo menos parece que não, parece que ninguém votou no seu candidato, votou contra o outro. No Brasil não sei muito bem, mas... Enfim, mas quer dizer, mas nós temos muitas, quer dizer, nós não temos ausência de problemas para resolver, não é? Podíamos estar numa questão, vivemos de forma normalmente, não há nenhum problema candente para resolver e, portanto, não é preciso preocuparmos com isso, mas não é verdade, nós temos, e aliás, os últimos anos têm sido especialmente desafiantes. Claro, e essa é a principal vantagem da democracia, é que mesmo que não haja problemas para resolver, temos todo o direito de reclamar e de exigir mais. E temos todo o direito e podemos. Coisa que em outros sítios mais autoritários, estamos a falar da China há bocado, falámos da Rússia, por exemplo, não dá muito jeito de fazer isso, não é boa ideia. Aqui podemos ser exigentes. O que é que podemos exigir dos nossos políticos para sairmos deste marasmo, no qual vejo muita gente falar, mas pouca gente a propor saídas? Eu, como disse há bocado, é a questão do crescimento económico, sair desta estagnação dos últimos 20 anos, que é uma coisa, porque isso é a única forma de depois termos margem para fazer outras coisas, até porque, por exemplo,
Eu considero que o principal bloqueio das contas públicas é a falta de crescimento económico. E, portanto, se nós tivermos mais dinheiro, depois temos que dar dinheiro para a saúde, para a educação, para o ambiente, etc, etc. E, portanto, sem resolvermos, para mim, para os apoios sociais, etc, etc. Portanto, se resolvermos a questão do crescimento, não vai haver dinheiro para praticamente mais nada e, portanto, estaremos bloqueados em tudo o resto. Ora bem, temos aqui um excelente tema para um próximo programa. Não sei, Álvaro, queres dizer alguma coisa para fechar? Não, vamos lá. Há uma questão central neste ponto, que é, falamos no crescimento, mas não falamos no decrescimento, que é, à partida, aquilo que vai acontecer nos próximos anos, em múltiplos contextos, e perante as condições climáticas e mais um Tenho grandes dúvidas sobre isso. É um outro programa muito interessante. Tenho grandes dúvidas sobre isso. Pronto, exatamente, pronto. Depois, há aqui um outro ponto que vocês tocaram, e que é crucial e que deveria ser assunto de outro encontro destes, que é a questão da ética. E não é só da ética da economia. Aliás, eu penso que a ética da economia está muito à frente de muitas outras éticas, e uma coisa é a ética partilhada, discutida, aprofundada, e outra coisa é a conversa da ética, que se faz muito no campo do direito e da advocacia, não para que a coisa se desenvolva como uma ética consistente e de uma consciência global, mas para que possa, pura e simplesmente, enganar e levar os outros a irem de acordo com a minha opinião, a minha perspectiva. Pronto, e portanto, uma coisa é o profundo, o real, a essência, outra coisa é o discurso sobre. E nesse aspecto, e agora faço aqui uma ligação também à economia, eu diria o seguinte, a ciência económica pode ser extraordinariamente, e é extraordinariamente importante para a reflexão ética. Portanto, tem um valor excepcional. A utilização de informação de caráter económico com muito má ética é também uma boa ferramenta para utilizar em múltiplos contextos. E, portanto, isso é uma evidência, seja ela para defender o que a direita defende, acima de tudo, que é o crescimento, seja ela para contrariar o que a esquerda defende, que é a pobreza. Porque é uma coisa muito gira, habitualmente, nestas questões, que há estas duas formas de estar e de articular o discurso. Não quer dizer que seja articular as soluções. E uma coisa muito diferente é o discurso e a solução. E, portanto, eu acho que estas coisas deviam ser pensadas quando tocamos aqui estes assuntos, que são assuntos bastante profundos. E que davam Já temos tema para 2 programas, mas há um terceiro programa que temos que fazer, que é com um economista que venha defender que a direita está muito mais preocupada com a distribuição, mas não é para melhorar, e que a esquerda está muito mais preocupada com questões de género e de... Ok. Estou a falar de extrema-esquerda, sobretudo, com questões de género, e portanto temos cá um economista que venha nos explicar qual é o papel do centro no meio disto tudo, pode ser um outro programa interessante. E dos novos centros. Porque mas olha... estava aqui a ouvir o Pedro e estava aqui a falar sobre estas questões todas e estava a pensar, ok, então e no futuro? Como é que isto se vai fundir num contexto muito diferente de comunicação? Porque hoje em dia, seja eu de direita, seja eu de esquerda, se for verdadeiramente inteligente, eu consigo partilhar com os outros um conjunto de princípios, um conjunto de ideias e chegarmos a novas configurações, ou recombinações, que é o termo que eu costumo utilizar mais vezes, de pensamento. Mas não é isso que está a acontecer na política. A política está a entrincheirar-se cada vez mais cá e não só, no mundo inteiro, nas democracias, nos outros sítios não vale a pena, mas nas democracias a discussão política está a entrincheirar-se, a discutir, a tirar abaixo os inimigos e não propriamente a procurar pontes, a procurar gerar novas ideias, como tu dizes. Não há debates, há discussões de morte. Há uma simplificação. Sou eu que estou a ver mal? Não estás, eu acho que não, e o Pedro também. Mas há uma simplificação muito grande dos discursos, porque o tempo que nós utilizamos, que o cidadão comum que vota, e esta é uma das grandes fragilidades da democracia, o cidadão comum que vota, que é principalmente esse que vota e os outros vão pensando e por vezes desistem de votar, o cidadão comum gosta muito, lembra-se dos programas de música, que nós já tivemos aqui os debates sobre música e sobre cultura, nós já tivemos aqui, em que há uma tónica que é muito essencial, que é a música de grande qualidade
habitualmente é apenas percepcionada e explorada por um número muito pequeno de pessoas. Enquanto que aquela música simplificada, Pimba. pimba, chamemos-lhe assim, simplificada, em termos de ritmo e em termos de discurso, com poucas palavras, digamos assim, com poucas notas, por aí fora, é aquela que mais facilmente ressoa nos outros. E eu acho que estamos a assistir exatamente a essa questão miserável, que é as pequeninas tretas que toda a gente compreende são utilizadas não para dialogar e conversar, mas para simplificar o discurso. E os políticos adoram utilizar isso. Enquanto que nós, que não somos políticos e andamos mais na retaguarda do conhecimento, preferimos andar com outros temas que não interessam, obviamente, à grande maioria do simples, que só entende meia dúzia de palavras. E não estou a dizer... Portanto, estás a dizer que aquilo que vende é o computador do assessor do ministro, não é como é que se desenvolve a estratégia para desenvolver o país. É isso que estás a dizer. Como é evidente. E, portanto... Isso é um problema. É um problema grave das democracias. É nessa perspectiva que nós estamos. E, portanto, mesmo com muita ciência, não há grandes possibilidades de termos uma democracia que efetivamente funcione e que se desenvolva. Não sei se o Pedro... Pedro, tens umas palavras finais mais otimistas para não acabarmos em baixo. Eu acho que... Não, acho que sim. São uma série de sugestões aqui propostas realmente sobre a questão do futuro, de se podemos continuar a crescer indefinidamente ou não, e qual é que é o que é que podemos fazer. Eu acho que sim, que podemos, que temos que pensar sobre isso e tenho algumas ideias sobre o assunto. Mas acho que vamos ter que ficar mesmo para uma outra oportunidade. Ok. Fernando, passamos-te a bola então para encerrares aqui esta nossa transmissão. Tens é que ligar o som. Estava aqui só com umas dificuldades técnicas, mas muito obrigado, Pedro, por teres passado esta manhã de sábado connosco. Acho que foi uma discussão muito enriquecedora e que abriu... Essa é uma das marcas das boas discussões, é ter aberto mais uma série de temas para deixar mais perguntas que respostas. Acho que é sempre um bom sinal. Obrigado, Álvaro, para todos um bom fim de semana, e queria só recordar que na semana que vem estaremos de volta com algo completamente diferente, mas que também vai ser importante para o nosso bem-estar.